Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Mas descobri. Olá, igreja! Graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um culto online e estamos muito felizes de ter você aqui. Que nessa noite você possa ser abençoado através dessa palavra. Nos ajude a alcançar mais pessoas, compartilhando esse culto e enviando para alguém para abençoá-lo. E que juntos possamos ser edificados neste momento. Que Deus abençoe e tenha um excelente culto. Olá, graça e paz. Que bom ter você neste culto precioso que foi preparado especialmente para você. Eu creio que você tem sido muito edificado em todo esse tempo. Deus tem falado com você. Então quero te convidar a você compartilhar agora esse vídeo nas plataformas aí que nós temos, seja no Facebook, seja no YouTube, para que muitas pessoas sejam edificadas também pela palavra de Deus. Passamos o mês de agosto, chegamos o mês de setembro, crendo em tudo que Deus está fazendo, nas promessas dele para a nossa vida. Agosto foi algo sobrenatural de Deus na nossa igreja. Falamos sobre o fruto do Espírito. Muitos irmãos sendo tocados e transformados com a revelação da palavra de Deus. Eu quero, junto com você, neste momento, meditar também na palavra de Deus, que é uma palavra que vai falar ao seu coração. Então quero convidar você agora, onde você está, a fechar os seus olhos ou colocar a mão no seu coração. Eu quero fazer uma pequena oração para que Deus use a minha vida para falar com você neste dia, use a sua vida para abençoar também a vida de pessoas nesse dia através dessa palavra tão poderosa que eu sei que vai falar com você, assim como falou comigo. Vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por este momento. É um momento tão precioso onde a tua palavra será transmitida e será, ó Deus, entregue aos nossos corações. Eu oro para que haja realmente uma transformação na nossa vida nesse dia, Pai. Que o Senhor fale conosco, ministre sobre nós, abençoe aqueles que estão nos acompanhando na rede online e que eles sejam poderosamente transformados pela palavra do Senhor. Nós te agradecemos, nos dê um tempo favorável de meditarmos na Tua palavra, debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 3, um texto muito conhecido de todos nós. Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai dizer: E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vou ler mais uma vez para você. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Querido, o tema da minha mensagem hoje para você é o Deus que transforma. Talvez você acompanhou as nossas redes sociais durante essa semana, você ouviu pequenos testemunhos de irmãos aqui da igreja, falando como eles eram, como eles são hoje, por causa da transformação em Cristo Jesus. E eu quero convidar você, junto comigo, a meditar um pouquinho nesse texto, em outros textos que nós vamos falar aqui, mas que você também seja transformado pela palavra de Deus. Há um ditado que você conhece, um ditado popular, que muitas pessoas conhecem, que diz: pau que nasce torto nunca se endireita. O que é essa expressão? Nada mais, nada menos que aquele que nasceu uma situação tão difícil, aquele que é um ladrão vai sempre ser um ladrão. É isso que essa expressão quer dizer. Aquele que é um assassino sempre vai ser um assassino. Mas a palavra de Deus, ela é
tão poderosa para mim e para você, porque uma vez que nós encontramos com Cristo, uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós somos transformados por causa da presença dele, por causa da glória dele. E esse texto que eu acabei de ler para você aqui, em 2 Coríntios, ele vai falar exatamente sobre isso. Essa transformação que eu e você, nós precisamos todos os dias. Talvez, se for olhar hoje para a sua vida, muitas pessoas conheciam você no passado e poderiam falar tantas coisas, que você realmente foi aí um pau que nasceu torto, ou uma árvore que nasceu torta, que poderia não se endireitar, mas você encontrou a Cristo e você hoje vive uma transformação por causa de Cristo. E alguma coisa bem interessante quando você começa a falar um pouquinho sobre essa transformação. Você está vendo hoje, eu estou gravando num lugar diferente a nossa mensagem. Este lugar tem passado por transformações, por mudanças. Você que mora aqui na nossa cidade sabe, esse aqui é o nosso famoso Parque Cachoeira, um parque que uma parte dele era uma fábrica de tomates e ele abriu espaço para ser hoje um parque onde muitas pessoas vêm aqui, além desse tempo de pandemia, serem imunizadas com a vacina da Covid, né? Muitas pessoas vêm aqui para se exercitar, para haver uma transformação física nelas também. Todos os dias pessoas vêm aqui, né? De vez em quando eu venho, a Camila vem algumas vezes também, a gente vem se exercitar aqui, fazer o nosso tempo, né, de exercício físico aqui. Por quê? Nós também precisamos de transformação no nosso corpinho abençoado, aquele corpo que Deus deu para você. Mas a nossa vida espiritual também precisa de uma transformação. E é sobre isso que eu quero falar com você. Mas o que não é transformação, querido? Muitas pessoas têm uma mentalidade errada sobre isso. Transformação não é você ir na igreja todo domingo ou toda reunião de célula, ou você estar batendo cartão todas as vezes nas reuniões que a igreja fornece para você. Isso não é transformação. Transformação não é você encher o seu carro de adesivos e dizer: esse carro pertence a Jesus, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, e tantos outros adesivos que você pode colocar lá no seu carro. Isso não é transformação. Transformação não é só você cantar para o Senhor Jesus, não é só você dançar para o Senhor Jesus. Isso não é só transformação. Transformação vai muito além disso. Quando nós encontramos a Cristo, Ele nos transforma de uma forma sobrenatural. Muitas pessoas talvez caminham na igreja 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, mas não são transformadas porque não deixaram Deus ser o centro da vida delas. E muitas dessas pessoas precisam realmente nascer em Cristo novamente, haver uma transformação através do Espírito Santo, que é o tema que nós estamos falando muito esse ano na igreja. Nós somos transformados por causa do Espírito Santo. E se você olhar aqui na Bíblia, eu quero junto com você ver aqui 2 personagens, 2 homens de Deus que foram transformados por causa da presença de Deus, por causa do Espírito Santo, mas por causa da palavra de Deus. Sabe o que pode transformar você que está me acompanhando hoje nessa transmissão? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai transformar você todos os dias. É você meditar nessa palavra que você vai ser transformado todos os dias. A palavra de Deus, ela transforma um homem que negou a Cristo em ser um grande apóstolo. Você sabe disso, Pedro foi um homem que negou a Cristo, mas depois que ele foi transformado pela palavra, ele se tornou um grande apóstolo do Senhor. A palavra de Deus transformou também Saulo, um grande perseguidor da igreja, num grande pregador chamado Paulo. A palavra de Deus também transformou aquela prostituta samaritana, que ela foi ali, tirar água no poço de Jacó. Ela foi transformada e ela se tornou uma grande missionária do Senhor Jesus. Olha como a palavra de Deus faz comigo e com você. Se fez com esses homens, essas mulheres, pode fazer com você também. A palavra de Deus transformou aquele endemoniado gadareno, que você conhece a história, num grande evangelista e pregador da palavra de Deus, um homem cheio do poder do Espírito Santo.
E aonde Jesus chega, querido, Ele transforma para melhor. E se Jesus chegou na sua vida, se você já é crente há tanto tempo, Ele chegou em você, Ele chegou para transformar. E você que está nos acompanhando nesse tempo, você ainda não conhece a Cristo, convide Ele para entrar no seu coração, para Ele se aproximar de você e que Ele faça uma transformação para melhor. Quer ver uma coisa? Muitos, antes de conhecer a Cristo, eram mentirosos, contavam grandes mentiras, mas depois que aceitaram a Cristo, se tornaram homens da palavra da verdade, homens que ensinam a verdade para onde eles vão. Muitas pessoas, antes de conhecer a Cristo, eram pessoas que roubavam, que faziam tantas coisas desonestas, mas depois que conheceram a Cristo, foram transformados e não fazem mais isso. Muitas pessoas, antes de conhecerem a Cristo, eram pessoas fofoqueiras, mas depois que conheceram a Cristo, a única coisa que fazem agora é pregar desse evangelho de transformação. Agora, se você é um cristão que está caminhando, está tendo a sua vida transformada em Cristo Jesus, a sua vida é uma vida abençoada, uma vida melhor dia após dia. Isso é maravilhoso. Mas talvez você tenha ouvido só o que eu tenho feito nessa pequena introdução. Você aceitou a Cristo, mas você não parou de mentir. Você não parou de fazer algumas coisas que você fazia na velha natureza em Cristo. Então você não foi transformado. E você precisa de uma transformação. E essa transformação precisa acontecer dentro do seu coração. Essa transformação precisa acontecer aqui na sua mente, para que então Deus comece a fazer aquilo que Ele precisa fazer na sua vida. A transformação que Deus faz no nosso interior reflete no nosso exterior. Aquilo que Deus está fazendo no seu interior, no dia a dia, você meditando na palavra de Deus, você ouvindo a voz de Deus, vai ser expresso também no seu interior. E um crente transformado, querido, preste atenção nisso. Um crente, um cristão transformado, ele vai refletir a glória do Senhor na sua vida e vai abençoar a vida de outras pessoas. Então eu disse para você, o que nos transforma primeiro é a palavra de Deus. A segunda coisa que nos transforma é essa glória de Deus. É a glória de Deus. E eu quero aqui com você rapidamente pensar de duas pessoas que foram transformadas pela glória de Deus. Em Êxodo capítulo 34, do versículo 29 ao versículo 35, você conhece a história. Moisés sobe para o monte. E Moisés está lá ouvindo a voz de Deus, recebendo as instruções de Deus. E quando Moisés desce do monte, o rosto de Moisés fica brilhoso. As pessoas sabem que Moisés teve um encontro face a face com Deus. As pessoas sabem que Moisés teve revelações de Deus, estava trazendo ali para elas esta revelação. Então, quando as pessoas olhavam para Moisés e viam que o seu rosto estava ali brilhando, sabiam que ele tinha tido um contato com Deus, sabiam que ele tinha acabado de ter um momento a sós com Deus. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você sai da igreja, as pessoas veem em você que você acabou de sair da igreja? Quando você sai de uma reunião de oração, de uma célula, de algum lugar onde é falada a palavra de Deus, as pessoas sabem que você esteve realmente no lugar de transformação? Quando Moisés saía do monte, o rosto resplandecia. E as pessoas então sabiam que aquele brilho que estava no rosto de Moisés é porque ele teve um relacionamento com Cristo. E a forma que ele entrou, um rosto talvez abatido, talvez um rosto pálido, diante de tanta situação, de tanta informação que ele estava recebendo do povo. Quando ele saía, ele vinha com a clareza de Deus para a vida dele, mas também para a vida do povo. Você sabe que a palavra de Deus diz que quando Moisés descia, a luminosidade, o rosto de Moisés brilhava tanto que as pessoas tinham que usar o véu para que pudessem então falar com Moisés, porque a glória era muito grande. Moisés tinha sido transformado, e ninguém precisava perguntar para Moisés, porque eles olhavam para o rosto de Moisés e viam essa transformação. Cristo é visto na minha vida e na sua vida claramente quando o nosso rosto resplandece a glória dele.
o seu rosto, o seu corpo, tudo que você faz, resplandece a glória de Deus. Mas o que levou Moisés a resplandecer a glória do Senhor? Não era a posição dele como líder, querido, diante da nação de Israel, mas foi a posição que ele estava diante de Deus. Moisés chegava no monte, se ajoelhava, ele buscava ouvir Deus. E esse simples contato com Deus transformava o rosto de Moisés. Moisés desfrutava então de uma presença gloriosa. Moisés desfrutava de algo transformando o interior dele. É isso que eu quero convidar você hoje a viver na sua casa ou aonde você está agora, aonde essa mensagem está chegando para você. Busque a presença de Deus, seja transformada por ela. Sabe por quê? Hoje, queridos, nós não precisamos subir no monte. Naquele tempo, Moisés subia no monte porque era o lugar onde Deus falava apenas com Moisés. Mas hoje, querido, o Senhor ele está acessível para mim e para você. E a sua palavra é pregada e o Espírito Santo vem e age com graça e com liberdade. É Ele que nos transforma dia após dia. E quando você entrar na presença de Deus, com certeza o seu rosto vai resplandecer. As pessoas vão olhar para você e vão ver a glória de Deus. Vão ver você uma pessoa mais calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que não está preocupada com tudo que está acontecendo, mas uma pessoa que está guardada pela palavra de Deus. Moisés foi transformado nesses encontros que ele tinha com Deus por causa realmente de um contato individual, pessoal, intransferível diante de Deus. Um homem transformado não é reconhecido pelo que ele conhece ou por aquilo que ele ensina. Não. Um homem transformado não é conhecido pelos seus diplomas. Um homem transformado não é conhecido pelo carro do ano que ele dirige, mas um homem, uma mulher, uma criança, um jovem é transformado por causa da glória de Cristo na sua vida. Você hoje é transformado. Esses irmãos que você viu aí durante a semana, nos vídeos, nas redes sociais, foram transformados porque encontraram a Cristo. Foram transformados por causa da glória de Deus. Mas uma segunda pessoa, um segundo homem de Deus também que foi transformado foi Paulo. Atos capítulo 9, você conhece a história de Paulo. Paulo era Saulo, perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas ele teve um encontro com Cristo. Ele estava indo fazer algo tão terrível, mas a glória do Senhor apareceu para ele. E a palavra de Deus diz que quando Deus aparece para ele, diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Saulo então tem um encontro com a glória do Senhor. E é nessa glória que Saulo é transformado. Leia o capítulo 9 inteiro que você vai viajar demais nessa porção da palavra de Deus. Saulo então fica cego, você conhece a história. Vai para um lugar, Deus chama um servo dele, olha, vai lá e fala com ele. Ele para mim é muito precioso. Meu irmão, você que está acompanhando essa reunião hoje à noite, você é muito precioso, muito preciosa aos olhos do Senhor. Veja a glória dele, seja transformado pela glória dele, dia após dia. A manifestação da glória nos transforma uma igreja pequena numa igreja grande, transforma numa igreja onde não há vida, para uma igreja que tem vida, para uma igreja forte e uma igreja pronta para conquistar as nações. É por causa da glória do Senhor que muitas pessoas têm chegado na nossa igreja. É por causa dessa glória que muitas pessoas estão sendo transformadas. É por causa dessa glória, queridos, que acabamos de batizar aí 7, 8 irmãos. Não é por causa de mim, não é por causa de você. É por causa da palavra de Deus, é por causa da glória do Senhor. Seja transformado por esta glória. Abra o seu coração. Decida estar diante do Senhor. Receba mais do Senhor. Talvez você tenha uma vida tão atribulada, uma vida tão difícil,
Uma vida, você que talvez que está nos acompanhando aí, que não conhece a Cristo, você faz tantas coisas que não agradam o coração de Deus. Saulo era um desses, mas ele foi transformado por causa da glória, por causa da glória. E se você pedir, com certeza, Deus vai derramar da sua glória sobre você. É só você fazer como Moisés, pedir, buscar a presença dele, e ele virá, ele vai te transformar, como transformou a minha vida, como transformou a vida de tantos irmãos que você vê nas nossas redes sociais, irmãos que estão na igreja pregando, evangelizando, fazendo muitas coisas na igreja, por causa da glória, por causa dessa palavra poderosa de transformação. Mas talvez você está caminhando na igreja, talvez você não tenha conseguido, você não tenha avançado para o propósito que o Senhor tem chamado você. Talvez você está aí nos acompanhando e você está pensando como eu posso ser transformado. Você é transformado pela palavra do Senhor. Você é transformado dia após dia por causa da presença do Senhor. Eu quero pensar rapidamente com você, já estou finalizando a palavra hoje, mas quero pensar com você 4 tipos de crentes que existem na igreja. Você sabe que existe aquele crente que é, com todo carinho, com todo respeito, eu quero falar isso aqui, irmão, mas tem muito crente na igreja que é crente deformado. Sabe o que é um crente deformado, irmão? É um crente que vive uma vida com os prazeres deste mundo. Está na igreja, mas é deformado. Está na igreja, mas não foi transformado. O mundo é melhor para ele. O mundo tem mais chamariscos para ele. O mundo atrai mais ele do que a presença, do que a glória do Senhor. E ele vai entrando nesse mundo, numa vida de pecado. E o pecado, querido, ele nos deforma diante de Deus. O pecado nos traz uma deformação na nossa vida espiritual diante de Deus. E quantos estão caminhando na igreja estão deformados, porque não querem ser transformados pela glória? Ou quantos também estão caminhando na igreja e são crentes não deformados, mas crentes adaptados. Sabe o que é um crente adaptado? Um crente adaptado é aquele que se adapta em toda a situação. Muda uma coisa aqui, ele está se transformando. Um crente adaptado, mas não tem uma transformação. Ele se adapta no meio de pecado, ele se adapta no meio da prostituição. Ele não está naquele lugar para fazer transformação. Ele não está naquele lugar para fazer com que vidas sejam transformadas por causa da palavra, por causa da glória do Senhor. Existe também o crente que é conformado. Muitos crentes estão também nessa linha hoje. É aquele crente que se conformou com o mundo. É aquele crente que se conformou com a frieza espiritual na sua vida. É aquele crente que tem falta de fé, que nada vai dar certo. Ele está na igreja muitas vezes, mas é um crente conformado com a situação. E Deus não chamou você para isso. Deus chamou para você para viver uma vida abençoada, uma vida de transformação diariamente. Basta você querer. Mas eu sei que eu estou falando hoje para crentes que são transformados. E crente transformado, irmão, é transformado de glória em glória todos os dias. E sabe por quê? Porque todos os dias ele deseja estar na presença de Deus. Todos os dias ele está buscando mais do Senhor. Crente transformado é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus na sua vida todos os dias. Um crente transformado é quando você está passando na rua, as pessoas olham para você e falam: ali vai um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Ali vai um homem que fala a verdade, uma mulher que fala a verdade, que encontrou a verdadeira transformação em Cristo Jesus. Isso é ser transformado, irmão. Isso é ser transformado. E esse Deus da transformação, ou Deus da mudança, Ele está disponível hoje para mim e para você. Talvez você já caminha na igreja, você está sendo um crente deformado, ou um crente adaptado, ou um crente conformado. Mas hoje, esse Deus está chamando você para ser um cristão transformado pela glória e pela presença dEle. E quando que Deus entra na sua vida, ou quando Jesus ele entra na sua vida, Ele não entra para dar uma melhoradinha.
Ele entra para fazer algo poderoso na sua vida. Algo poderoso. Você sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um animal da natureza. E talvez você goste muito desse animal, que é a borboleta. A borboleta, antes dela se transformar nesse grande animal bonito, ela passa por uns processos na sua vida. Primeiro, ela é um ovo. Depois, ela se torna então uma lagarta. E depois da lagarta, ela se fecha, ela vive um tempo na pulpa, como as pessoas falam. E depois dessa pulpa, onde ela se enclausura para dentro, onde ela é transformada ali dentro, vai crescendo as asas, vai crescendo os ossos dela. Então, essa pulpa se abre e ela se transforma numa grande e linda borboleta. Talvez você está hoje aí, fechadinho, mas deixa a glória de Deus entrar em você. Deixe Jesus entrar em você e fazer essa transformação. Um encontro verdadeiro com Jesus vai trazer milagres sobre a sua vida. Um encontro verdadeiro com Jesus vai trazer transformação na sua vida. Eu quero orar com você. Talvez você já caminha na igreja, mas você está desanimado, você está deformado. Talvez você caminha na igreja, mas você está se adaptando com tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas Deus te chamou e Deus me chamou para sermos agentes de transformação. Eu quero orar com você. Você que já caminha na igreja, eu quero orar. Quero poder te ajudar hoje, através dessa palavra que Deus gerou no meu coração, para que você seja edificado. Mas eu também quero orar para você que está nos acompanhando hoje. Talvez essa mensagem está chegando para você. Você está vivendo uma vida totalmente errada. Uma vida totalmente diferente daquela vida que Deus tem para você, daquela vida que Deus sonhou para você. Deixa eu te dizer, hoje é um dia de transformação. Deixa esse Deus de transformação mudar a sua vida hoje. Eu quero fazer 2 orações. Primeiro, para você que já é crente, já caminha na igreja. E depois eu quero orar para você que talvez ainda não aceitou a Cristo, não está caminhando na igreja. Eu quero orar com você também. Então primeiro eu quero orar com você que está nos acompanhando e você já caminha na igreja. Eu quero fazer essa primeira oração. Feche os seus olhos ou põe a mão no seu coração. Pai, eu quero orar com essas pessoas hoje à noite. Senhor, essa palavra tem chegado até elas, seja neste culto, seja no decorrer da semana, Pai. Talvez eles estão vivendo uma vida deformada, Pai, uma vida adaptada, mas o Senhor nos chamou para vivermos uma vida de transformação. Eu oro para que essa transformação chegue agora na vida delas. Eu oro para que elas tenham um encontro com o Senhor e que a sua glória transforme a vida delas nesse momento, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Agora, querido, eu quero orar com você que está nos acompanhando. Você ainda não conhece a Cristo. Primeiro, deixa eu te falar algo muito importante. Se você está aceitando a Cristo hoje, mande uma mensagem aqui embaixo. Coloque o seu nome. Nós vamos entrar em contato com você. Ou se você deseja falar comigo, eu sou o pastor da igreja. Se você deseja falar comigo, nas nossas redes sociais tem o meu contato, lá nas nossas plataformas digitais tem o nosso contato, você pode falar comigo. Eu quero ajudar você a viver uma vida transformada por causa da palavra do Senhor. Então eu quero orar com você, você vai colocar o seu nome aqui, nós vamos entrar em contato com você. Só diga, eu aceitei a Cristo nesta mensagem. Nós vamos entrar em contato com você e vamos encaminhar você para que você viva uma vida de transformação a partir de hoje. Mas eu quero orar com você para que Jesus entre dentro do seu coração. Vamos lá? Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito hoje como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu confesso o Senhor Jesus como único Salvador da minha vida. Obrigado por essa palavra. Eu ouvi hoje e eu fui transformado, eu fui edificado por essa palavra. E eu quero te aceitar. Eu quero reconhecer que você é soberano, Senhor, na minha vida. Eu te aceito.
daqui por diante, venha e faça uma transformação na minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Muito, muito obrigado por você separar esse tempo tão precioso na sua agenda para ouvir essa mensagem. E eu sei que você foi poderosamente transformado pela palavra de Deus. Espero você que pode estar conosco no nosso culto presencial no próximo domingo, tanto às 9h30 como às 19 horas, aqui na Avenida das Cerejeiras 247. Nós esperamos você para juntos cultuarmos a Deus. Se você ainda não pode estar no nosso culto presencial, muitos irmãos já estão retornando, mas se você ainda não pode, queremos realmente abençoar e servir a sua vida através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Seja edificado pela palavra de Deus. Até a próxima semana, até que venha a outra cheia de muita graça e de muito favor do Senhor sobre a sua vida. Um abraço, um beijo poderoso, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoada tivemos nessa noite. E eu espero que o Senhor tenha falado muito com vocês neste momento. Vamos encerrar o culto agora com um momento muito especial, falando sobre dízimos e ofertas. Eu quero estar lendo com vocês Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Nós precisamos ser generosos sempre. O Senhor, ele é muito generoso com a gente. Nós precisamos entender que tudo que nós temos veio do Senhor. E é Ele quem nos ajuda a conquistar tudo que nós queremos. Foi Ele quem nos ajudou a conquistar tudo que nós temos até hoje. E Ele não pede nada em troca disso. Mas nós precisamos ter em nosso coração essa gratidão e devolvermos aquilo que veio do Senhor. Então que nós façamos isso de coração e seguindo os direcionamentos de Deus. Amém? E você pode estar dizimando e ofertando através da conta corrente da igreja ou pelo Pix. Uma excelente semana a todos e que Deus abençoe!